Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos começando aqui em mais uma terça-feira, só que com um apresentador diferente, como vocês podem ver, mas tudo na programação normal. Ontem fez um ano de lives, por causa disso estamos com uma live especial hoje. Podem ver, o apresentador é diferente de costume, mas tudo padrão. Vamos começar então fazendo uma propagandinha básica do Emaim, que na próximo semestre vai começar uma nova turma e uma nova escola 100% em espanhol. Muito interessante para quem tem interesse, recomendo. Então, vamos ver quem está chegando aí. Tudo normal? Gente entrando, maravilha. Tudo normal, tudo na paz do Senhor. O convidado já chegou. O convidado já está aqui também. Vamos lá, Rodrigo. Rodrigo mais novo, então, né? É claro, tu pode ter confundido por causa da minha linda barba, pode ver aqui, né? Mas tá um pouquinho diferente, tu pode perceber a diferença um pouquinho. Mas é a mesma coisa. Todo mundo tá chegando, tia Irene, prazer, pastor. Prazer ter todos aqui. Vamos chamar o convidado. Vamos chamar o convidado, então. Boa noite. Cadê o nosso convidado? Convidado aí tá, não sei. Opa, chegou o homem. E aí, como que vai? Tudo bem? É uma alegria muito grande estar aqui contigo conversando nessa noite. Também fico muito agradecido esse momento, essa oportunidade, né? Única. Um ano de lives. Interessante, legal isso daí. Para ser o responsável pelas lives, né? Toma. Vamos para a primeira pergunta, então. Vamos lá. Vamos lá. Conta um pouco sobre como que tu conheceu Jesus, como é que ele chegou em ti. Beleza. Então, ó, deu um reverberando. Na verdade, assim, então para a gente começar aí do começo, né? Em 1998, 98, eu estava no último ano da faculdade. Isso é uma coisa interessante, sabe que uns 95% do pessoal que participou das lives, quando o apresentador perguntava quantos anos o pessoal tinha quando conheceu Jesus, grande maioria 15, 16 anos, grande maioria. Na verdade, eu tinha 26 anos quando eu conheci Jesus, né? Eu estava no último ano da faculdade, na época eu era noivo, estava indo tudo assim nos conformes, mas aí eu descobri que eu estava com câncer, né? Foi uma coisa assim fui pego de surpresa com isso, né? Descobri que estava com câncer e naquele momento ali eu pensei que seria o fim de tudo. Pensei, poxa vida, vai acabar tudo, né? Não vai dar tempo para realizar meus sonhos. Só que a minha tia, né, a tia Marisa, ela já conhecia Jesus, já caminhava com Jesus já faz tempo. E a minha mãe, que uma vez até proibiu meu primo de falar em Jesus dentro de casa, falou, olha, não quero saber de falar de Jesus aqui dentro de casa. A primeira coisa que ela fez quando ela soube que eu estava com câncer foi ligar para minha tia, que era cristã, e disse, o Rodrigo está com câncer. E daí a minha tia, isso tinha 24 anos, daí a minha tia falou para minha mãe, olha, entrega o Rodrigo para Jesus, que ele vai curar o Rodrigo. E daí foi isso que ela fez, e na verdade, quando eu fiquei sabendo que ele poderia me curar, né, eu criei nisso, e eu entreguei minha vida para ele, inclusive no tempo, eu fiquei um ano fazendo quimioterapia,
E inclusive eu tinha um CD que eu ganhei da minha tia, que o nome é Não Temas, que é só, né, olha o nepotismo aí, né? Que o chegou a fazer o Fred Garcia, direto de São Paulo. Daí o CD é só de músicas assim, tiradas da Bíblia, são salmos, são passagens bem bacanas. Eu ficava escutando aquilo lá antes de fazer as quimioterapias, assim, chorava ouvindo aquelas músicas, e ali eu comecei então a entregar meu coração para Jesus, sabendo que ele poderia curar. Ele fez isso, mas ainda não foi o tempo, né? Passou isso ali no outro ano. Durante aquele ano ali, eu fiquei quimioterapia, terminando a faculdade, eu terminei a faculdade. Depois, no ano seguinte, eu fui para os Estados Unidos. E quando eu retornei dos Estados Unidos, então, a Tati, que era minha noiva na época, ela estava indo na igreja, estava lá buscando Jesus, e daí eu voltei, e daí foi engraçado isso, porque ela falou que ela queria que eu fosse na mesma igreja que ela estava indo, que eu não vou dizer o nome, obviamente, né? Vou deixar aí um mistério para quem tem o dom de revelações aí. Eu chorava quando eu li o livro da Ingrid, e quando eu também lá quando eu vi o CD, a mesma coisa, acho que era o mesmo CD e o livro era a mesma coisa. E daí então ela me convidou para ir, vamos lá na igreja, a igreja que ela tá vindo, mas eu não falei para ela, essa igreja eu não vou dizer qual é o nome. Eu falei, não quero nessa igreja aí, não vou. E daí eu fiz um propósito com Deus, foi o primeiro propósito que eu fiz com Deus. Eu falei, Deus, se tu tirar a Tati de lá, eu começo a ir na igreja. Daí ela ligou para a tia lá de Curitiba, então a tia Marisa, ela tá aí desde o começo. Na verdade, a gente aceitou Jesus antes de eu saber que eu estava com câncer, e quem falou de Jesus para nós foi a tia Marisa. A gente aceitou com ela, orou com ela, né, aceitando Jesus. E depois, então, o que aconteceu? Conforme eu tinha feito o propósito, a Tati falou, vamos em outra igreja. Ligou para a tia, ela indicou uma igreja, nós começamos a ir lá, e daí eu comecei a ir assim, meio na marra, né, indo, tinha 2 cultos lá na semana, a Tati queria, nos 2, falei, não tá louco ficar indo 2 cultos na semana, não, né, ninguém merece. E daí, comecei, quando eu vi, eu já estava totalmente envolvido, e estava indo em todos os cultos, todas as coisas, e daí comecei cada dia mais a caminhar com ele, a conhecê-lo. Legal, testemunho, muito bom, muito bom. Então, perguntar para ti, quando que foi que tu caiu a ficha, percebeu que tu é um missionário? Boa. Muito boa essa pergunta aí. Teu pai deve ter muito orgulho de ti, né? Uma pergunta dessa, assim. Né? Bom, na verdade, o que aconteceu? A gente começou, então, a congregar, né? A nossa igreja era uma igreja bem pequenininha, assim, né? Em relação a números. Mas aí, então, sim, na verdade, a gente começou a querer servir. E isso é legal, né? Porque às vezes o pessoal quer fazer alguma coisa na igreja, mas não quer servir. Então, a gente, assim como muitas pessoas, assim, falam sobre isso, né? Eu fazia tudo na igreja. A gente fazia tudo também, tudo aquilo que nos permitiam fazer, né? E daí, rapidinho, a gente começou a trabalhar em escola bíblica, começou a dar aula, começou a pregar e começou a fazer um monte de coisa. E daí, assim, na igreja, de uma forma geral, ou em muitas, tá? Assim, na verdade, a pessoa começa a se destacar, o pessoal já diz, não, isso aí é pastor, tem chamado, é pastoral, é pastor. E eu falei isso, é pastor, vamos lá então, né? Olha, Deus está me chamando aí para ser pastor. E a gente começou então vamos trilhar esse caminho para o pastoreado. E a gente foi fazer Instituto Teológico, daí a nossa igreja tem uma convenção, passamos pela convenção, tudo, e tudo assim como o script estava nos indicando. E daí com isso nós fomos então consagrados pastores dentro da nossa igreja, começamos a trabalhar com pastores de jovem, depois pastores daí eu virei o vice-pastor, uma época até nosso pastor ele se afastou, assumia a igreja e tal. Mas nesse meio tempo, durante tudo isso, uma vez alguém me emprestou é uma coisa que a maioria de vocês não vai saber, tu não sabe o que, tu sabe o que a gente já te falou, mas senão tu não saberia o que é. Nos emprestaram uma fita cassete, e essa fita, não, fita cassete, sei lá, não sei se fita cassete, aquilo como é o nome daquilo que a gente põe DVD assim, antigo. Hã? DVD antigo. Mas ele tem um nome. Videocassete. Meu Deus do céu, chegou até a sumir. Então, me emprestaram lá uma fita de videocassete de um pregador gaúcho chamado Josué Irion, de Santa Maria. Olha, a Aninha entrou ali, da mesma cidade ali da Aninha.
porque ele falava sobre a Disney, os segredos da Disney. Eu fui ver por causa disso. Disney, os segredos da Disney e tal. Mas esse cara, ele era um missionário, ele falava de missões. E teve uma hora ali que ele estava falando que ele estava na Índia, aí Bibi, na Índia, e quando ele estava lá, fechou um determinado horário ali no final do dia, fita VHS. Isso mesmo, obrigado, Jader, é VHS. Não é nada como ter o pessoal ali da nossa época, assim, a gente se entregou, né? Nunca saberia. Entregamos aqui. Bom, e daí ele falou o seguinte, que no final da tarde os caras começaram a queimar incenso, porque os caras têm milhões de deuses lá, começaram a queimar incenso, e subia aquele ar, assim, aquela nuvem, e ele fez, meu Deus, Jesus, faz alguma coisa. Ele foi orar e falou, Jesus, faz alguma coisa, olha o que está acontecendo, faz alguma coisa. E daí Jesus falou para ele, eu estou chamando pessoas para chorarem comigo, né, por aquilo que está acontecendo aqui neste lugar. E eu vi aquilo me tocou de uma forma muito forte, porque eu pensei o seguinte, falei, meu Deus do céu, poxa vida, eu aqui, né, e o mundo tem tantas pessoas indo para o inferno, tantas pessoas precisando conhecer Jesus, pô, e a gente preso dentro, assim, dentro do prédio, né, dentro do prédio e, poxa, eu preciso fazer uma coisa. Na verdade, ali foi quando foi o primeiro estalo que eu recebi. Mas eu continuei essa caminhada e em 2006 Deus falou comigo a respeito de missões, ele começou a falar comigo e então, eu fui para Curitiba, para um congresso de missões, e eu chamei um pessoal de um ministério chamado, meu Deus do céu, o Imersão, que é da Igreja Quadrangular lá de Curitiba, né? Chamei o pessoal da Imersão porque eles trabalhavam com o evangelismo criativo para eles darem treinamento aqui na nossa igreja, assim. Só que a coisa ganhou tanto corpo que, na verdade, nós abrimos para várias igrejas participaram, né? Várias congregações participaram desse treinamento, que foi numa escola. Inclusive eu conversei com o Leandro na semana passada, e a escola que o Leandro estudou, né, bem legal, assim, e nós fizemos treinamento, pô, foi muito legal. E o evangelismo, o dia mesmo do impacto, ele foi num domingo no Parque da Redenção, aqui em Porto Alegre. Quando nós chegamos lá, e o pessoal desceu do carro para ver, eu não pude descer, eu estava dirigindo, porque no lugar onde estava não dava para estacionar, então eu fiquei esperando o pessoal ver onde é que ia ser, pegar luz e tal, para botar som. E quando eu estava sozinho no carro, Deus falou comigo. Ele disse que eu trabalharia com agência missionária como Jocum. Foi isso que Deus me falou. Bem assim, vai trabalhar com agência missionária como Jocum. Naquele exato momento, eu entendi que Deus estava me chamando não para ser um pastor numa igreja e ficar dentro de uma igreja, né, cuidando das ovelhas, que é algo muito lindo, assim, né, mas não era isso que ele tinha para mim. O que eu entendi? Eu entendi que ele estava me chamando para ser missionário. Então, a partir daquele momento ali, eu dei uma guinada, assim, na vida ministerial, né? Eu estava lá na igreja, sempre pregando aquela coisa, o pastor não ia, era comigo, tinha discipulado, todas aquelas coisas assim, de função, né, que o pessoal que trabalha ali no pastoreado exerce, mas daí chegou, a partir daquele momento eu comecei mais para a rua, eu comecei a conhecer missionários, eu comecei a me aprofundar, comecei a ler sobre missões, comecei a acompanhar missões, isso que não tinha assim, né? Hoje, Instagram, essas paradas, tudo aí que o cara vai ver tudo aí, os YouTube para ti. Não, é tudo assim, é o livro, Contrabandista de Deus, pode falar sobre o que estou ouvindo. Daí tu vai aprendendo, e foi ali então que eu comecei a desenvolver aquilo que eu tenho convicção que é o chamado de Deus para minha vida. Muito bom. Então tu falou ali Deus te deu a chamadinha, deu o estralo, que foi que tu ia trabalhar com um grupo, né, como Jocum, uma coisa assim, não foi? Tu falou agora? Então, puxando esse gancho, assim, essa oportunidade, fala aí quando que começou, da onde que surgiu o Eis-me Aqui? Legal. Então, o que aconteceu? Como a gente começou, nós aprendemos com Imersão, então, o trabalho com o evangelismo criativo, né, com as artes, dança, teatro, malabares. Eu sou malabarista, né, eu faço pirofagia, cuspo fogo, essas coisas tudo aí. Claro, quando eu faço isso, a barba assim eu não cheguei a fazer. Tudo barba bem ralinha, né, ou então aquela barba do Wolverine, onde pode escorrer aqui, né, quando tá cuspindo fogo, não acontece nada, tu não te queima, pelo menos, né. Então, então nós começamos, por causa disso, né, nós aprendemos, eu fiquei um ano orando, porque eu entendi que Deus ele queria entregar algo para nós, assim, né, eu sempre procuro honrar o Imersão, porque foi ali que a gente aprendeu, ali que nos despertou para as artes, foi muito bom, só que eu entendia que Deus ele tinha algo aqui para nós, aqui.
E eu, depois de um ano orando, querendo saber, Deus, o que tu tens aí para nós? Teve uma tarde, eu estava sozinho em casa, fui tomar banho, e quando eu fui tomar banho, Deus falou comigo. Deus, ele me deu, então, ele falou comigo, ele deu um versículo, né? A quem enviarei? A quem ir por nós? A quem há de ir por nós? Respondi-me aqui, envia-me a mim. Foi isso que ele falou. Quando ele falou isso, eu estava tomando banho, eu falei, eu sei esse versículo. Ele está lá em Isaías, mas não sabia onde é que era. Eu saí correndo do banho, assim, peguei uma Bíblia, fui lá, Isaías 6,8. Eu falei, olha só essa palavra, Deus está falando, é sobre isso. Isaías 6,8, né? Olha, envia-me a mim, eis-me aqui, fiquei aquilo na cabeça. Daí nós fomos no culto numa igreja na zona norte de Porto Alegre, ou em Alvorada, agora eu não estou bem certo. Acho que foi Alvorada, Tati e eu. Acho que sim. Daí nós fomos no culto e na hora lá do louvor, o irmão lá que estava ministrando louvor, ele estava cantando e uma hora ele começou a falar assim, agora diz para Deus, eis-me aqui, diz assim, eis-me aqui, diz eis-me aqui, eis-me aqui. E daí quando eu fechei o olho, eu disse para Deus, na hora me veio o versículo, a passagem, o banho e o nome. Eu virei para Tati e falei, Tati, já sei o nome daquilo que Deus está nos entregando para a gente fazer, que é o eis-me aqui. E eu tive não foi uma visão, mas para mim assim fica muito claro uma imagem onde tinha tipo uma luz que vinha de Deus e tinha um homem parado assim, né, como se ele tivesse parado esperando alguma ordem de Deus para se mover. E daí eu falei para a Tati, daí a Tati chegou em casa, ela desenhou, fez tudo à mão, né, fez o logo do Eis-me Aqui, que eu não tenho aí, mas está na tua camiseta, mas a tua camiseta aí, eu vi, não é a camiseta oficial, é aquele logo lá de cima, aquele que está ali, no Eis-me Aqui, o pessoal na live ali pode ver, tá ali o Eis-me Aqui oficial, tal, aquele logo foi a Tati que desenhou, tanto é que quando a gente foi fazer as primeiras camisetas, o pessoal perguntou qual é que é a fonte aqui, não tinha fonte, a fonte era a mão da Tati, né, não tinha, porque ela que fez, e assim começou, então assim a gente foi dar o pontapé inicial do Eis-me Aqui, mas como é que a gente começou? Eu fiz uma lista com vários nomes de pessoas, né, que conheciam artes ou conheciam missões, gostavam de fazer missões. Eu vi ali o Felipe acabou de entrar, né? Muito obrigado, Rodrigo Tavares. Tá aqui, aí, mostra a caneca, ele falou, tá vendo? O que seria de mim sentir? Mas aquele lá, o que ela fez era o vermelhinho, igual aquele ali aquele logo ali. Bom, daí chamei o Felipe Cruz também, que entrou aí, chamei uma galera, 37 nomes, assim, vamos lá, marquei uma reunião dia 1º de julho de 2010, o inverno, frio, aquela serração, assim, frio. A gente fez aqui no nosso condomínio que a gente mora, na churrasqueira do condomínio, cafezinho, bolachinha e reunião, e ali então, desses 37, 12 pessoas responderam o chamado, e eu cheguei e expliquei todo o projeto, olha, vai ser assim, sai para lá, vai ser assim, vai ser assado, vamos fazer isso, e foi muito legal, porque umas coisas foram muito legais, assim, que eu falei, pessoal, olha, nós vamos fazer assim, vai começar isso, o Fred Garcia que está aí, o Fred também estava ali na reunião, né? Vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma. E falei, depois as igrejas vão começar a nos chamar, vão nos convidar para nós darmos treinamento, nós vamos treinar a igreja, e todo mundo vibrando, nós vamos fazer isso. E daí uma hora ficou aquele silêncio, o pessoal vibrando, eu pensei, cara, quem é que vai nos chamar para dar treinamento se ninguém nos conhece? A gente está nascendo agora, eu estou prometendo para os caras que a gente vai dar treinamento. Bom, daí o que aconteceu? O pessoal comprou a briga, nós começamos então a ensaiar, começamos a treinar malabares e teatro no começo. Começamos a fazer, treinar, né? Tava junto o William Neri e o Michel Neri, que são também malabaristas, então, a gente já tinha ali os 3, daí tinha mais, né, as bandeiras e tal, e daí tinha ali as meninas, a Tati, a Ju também, né, faziam e tal, fechou malabares, teatro, todo mundo fazia, quase todo mundo fazia. O Fred, ele não gostava de fazer de teatro nem malabares, o papel dele era paletear. Ele pegava as caixas de som, metia na paleta, carregava, arrastava. E também, não só isso, também ele cuidava do nosso filho, que não parava, né? Ficava correndo para lá e para cá, e ele era pequenininho. Então, lá ele tinha lá 5 anos. O Fred cuidava do guri, cuidava das caixas de som, e era isso que ele fazia. Mas aí a gente começou. E a partir dali a gente começou. Começou, então, a fazer. Inclusive, agora estou vendo aí o apóstolo Atos França, acabou de entrar. E o primeiro impacto que nós fizemos foi no dia 12 de outubro de 2010, ali na Avenida Carlos Barbosa, na frente da Igreja da Brasa. Nós fizemos ali, fecharam a rua, tinha aqueles brinquedos, assim, tava bem legal.
a gente foi lá, fez a apresentação, a partir dali o pessoal viu, gostou e começou, eu quero fazer parte, daí o SMEC começou a crescer. Até chegar o nosso treinamento, né? E aí, a Bibi, mais uma revelação aí. Daí nós fomos dar um treinamento, a igreja de Osório nos chamou para a gente dar um treinamento lá de evangelismo criativo, nós fomos para lá, e estava lá o Zé, que é um dos fundadores, né, o irmão do Fred, e o Zé, o Ulisses estava lá, fazendo teatro, estava a Tati, estava o Michel, que fazia malabares, eu e mais alguém que era não sei se era o Leozinho, tinha alguém que era só ali do apoio, né? Não sei se era o Fred ou o Lezinho. Bom, a gente estava lá, e daí na hora que o pessoal treinou a turma lá da igreja, e quando nós fomos para a rua, na praça ali das Carretas, ali em Osório, que foi uma praça que nós fizemos, todo ano a gente fazia não sei quantos impactos ali naquela praça, e quando nós fizemos ali, o pessoal dançando, fazendo os teatros, não, foi a Amanda Pavão que fez o evangelismo de dança. Tá? Daí, o que fez? Quando todo mundo estava ali, eu fui para trás para ver assim, tudo por trás, assim, como é que estava. E quando eu olhei o pessoal que estava no primeiro dia, o Michel, a Tati, né, o Zé, e aquilo acontecendo no treinamento ali, então, mais uma vez eu chorei, porque eu falei, olha só, né, cara, a gente faz isso, a gente fala às vezes as coisas, nem imagina como Deus vai fazer, Deus faz, Deus move, e a gente estava dando treinamento. Então foi esse, assim, o início, né, do SMEQ, assim começou o SMEQ, ou seja, nós estamos aí para fechar agora 11 anos de missão SMEQ. É, uma criança. Grandinho já. Interessante, muito bom. Esse desde aqui foi indo, né? Muito interessante, muito legal. Eu vi que também depois com o tempo teve o CTM. É uma coisa a ver com o aqui, separado? Como é que funciona essa parte? Então, o que acontece? Na verdade, quando a gente começou ali esse trabalho com treinar o pessoal para evangelismo, assim, no começo, quando Deus começou a falar do SMEQ, ele já tinha falado que a gente ia trabalhar com uma agência missionária, tem um cartão do SMEQ, aí o Mauro, é verdade. Né? Deus falou que nós iríamos trabalhar, que eu iria trabalhar com uma agência missionária. Então, na verdade, está lá na origem de tudo. Né? Bom, quando a gente uma hora o SMEQ trabalha com algo que nós chamamos de núcleo, que é a reunião do pessoal para ensaiar artes, né, para preparar para ir para a rua fazer evangelismo. Nós começamos a crescer, começamos a ampliar, começamos a dar treinamento, não mais só para igrejas assim, locais, mas também a gente fazia um treinamento na cidade de Osório, de 20 dias, treinamento com evangelismo, entrou o Leleco aí, Leleco várias vezes esteve lá, é um dos oficineiros, um dos líderes de treinamento, né? A Bibi também tem cartão, pegou lá em Curitiba, isso mesmo. Mandei uma galera em 2011 lá para o Camp Teatro e falei para eles, vocês comprei, sei lá quantos 1000 cartões, distribuam para todo mundo os cartões desse meu aqui. O pessoal foi lá e distribuiu mesmo, viu? Tá certo, e deu certo. Aí o Jimmy entrando, estava lá também, né, no primeiro, o Jimmy foi um apresentador, olha, foi também um dos primeiros caras que participou lá do SMEQ, lá dentro lá de Osório. Bom, e daí então, o que aconteceu? Como começou essa galera todo, fazer parte do núcleo, querer saber mais e tal, a gente entendeu que esse pessoal, eles começaram a querer mais. A gente quer mais, e era uma questão de capacitação para envios missionários, isso ficou muito claro. Então a gente entrou, né, o Jimmy está ali, ele participou disso desde o começo, o cunhado do Jimmy, o Renato Eduardo, pastor lá da Igreja Batista Filadélfia, lá de Osório. Então, nós fizemos um primeiro treinamento junto, a Filadélfia, a Batista Filadélfia de Osório foi a primeira igreja que nos chamou para a gente dar treinamento de final de semana. Quando nós fizemos o primeiro treinamento de 20 dias, foi também em parceria, né, eles arrendavam uma chácara, eles tinham um centro de recuperação, que depois o centro de recuperação fechou, mas ficou com a chácara. Então, quando a gente pensou ali, quando veio, daí tinha essa ideia, vamos construir uma base missionária. Bom, um dia nós foi no dia 22 de abril de 2012, né, nós começamos aí, agora tem um entrevistador de fundamento, muito bom, pastor Lucas, obrigado aí pela amizade, né, mas eu concordo contigo, né, mas a gente está pensando em contratar aí, né, o presidente do SMEQ está pensando em contratar esse rapaz aí. Bom, daí o que acontece? Nós fomos lá nós estávamos
não tínhamos lugar para ensaiar o Ex-Me Aqui em Porto Alegre, né? Não tinha, e daí a gente começou a fazer numa praça, que até hoje a gente chama de Praça do Ex-Me Aqui. Um dia eu vou botar uma placa lá na madrugada, sem ninguém ver, vou botar a placa do Ex-Me Aqui, dizer assim, a Praça do Ex-Me Aqui, e vou deixar lá ver quanto tempo vai durar, se tirar, a gente põe de novo na madrugada, vamos invadir aquela praça. Bom, mas então o que aconteceu? A gente ia lá, só começou a esfriar, em abril aqui já estava frio aquele ano, e daí o Zé chegou e disse, vamos fazer lá em casa, o pessoal tá ficando gripado e tal. A gente foi para lá, fazer só um tempo de adoração para ouvir Deus, saber o que Deus queria. E naquela noite que eu estava saindo de casa, eu peguei um caderno, peguei uma caneta, coisa que eu nunca fazia, a gente foi para lá, para casa do Zé, e daí começou lá a adoração, a gente tendo aquele tempo, e quando começou lá, um daqueles tempos lá, pum! Eu comecei me veio um monte de coisa na cabeça. Eu peguei o caderno, abri, eu sei que foi lá essa data que eu tô falando, porque eu anotei. E eu comecei a escrever, daí eu fiquei meio chateado, o pessoal ali adorando violão e orando, e eu escrevendo. Eu falei, vou parar, né? Eu tenho que dar um exemplo aqui, vou parar. E quando eu vou parar, veio mais, eu escrevi. Quando eu parei de escrever, eu fui ler e eu vi. Isso aqui é uma escola de missões, isso aqui é uma base missionária. Daí então eu mostrei pra Tati, ela achou, é isso mesmo, tal. E daí eu fui para Osório, lá sentei com o Renato Eduardo e falei, olha só isso aqui que Deus me deu. Pum, ele leu tudo, eu mostrei. Tá, mas como é que vai funcionar? Como é que é? Porque... E tinha uma das perguntas ali era o lugar. Ele falou, qual é o lugar? Eu falei, aqui. A gente estava na chácara, né? Foi na época que ele estava... Ele recém tinha se mudado da chácara, ele morou um tempo na chácara, ele tinha se mudado. Eu falei, aqui, esse é o lugar. E daí ele falou, é de Deus, vamos fazer, vamos lá, só preciso que tu converse com os líderes da igreja e vamos lá. Tá, daí eu vim aqui, falei, né, com a Tati, falei com o Renato, daí ela não queria ir embora de Porto Alegre, não vamos, vamos para Osório. Eu falei, não estou dizendo que a gente vai, eu estou dizendo que parece que, né, talvez a gente vá, aquela coisa toda. Daí ela falou que, nós vamos ir, né, chorou também, porque não queria ir, depois já ficou fazendo plano. Bom, daí aconteceu, eu fui lá, falei com os líderes da igreja lá, e foi muito engraçado que uma hora eu estava conversando com os líderes, daí eu fui no banheiro, assim, ficar me olhando no espelho, eu fiquei parado na frente do espelho, me olhando, e falei assim, tu vê, né, cara, olha o dia que eu já cheguei aqui, tô falando com os líderes da igreja, agora não tem mais volta, eles vão aceitar, e a gente vai ter que vir para cá para morar e abrir escola mesmo, e foi o que aconteceu. Daí então, no dia 1º de março de 2013, nós começamos então a escola, que tem por nome, né, tinha por nome, era o Centro de Treinamento Missionário, CTM Vaikra, que é Levíticos, que significa e ele chamou. E foi engraçado que um dia eu estava lá na chácara, antes de se tornar o CTM, e tinha um pessoal que morava lá, e eles estavam tinha aulas lá, eu dava aula lá, toda quarta-feira eu ia lá dar aula. Mas não era ainda a escola de missões. E eu estava lá, e naquele dia eu fui, e alguém estava falando sobre... Não sei se era panorama bíblico, acho que eu estava dando aula de panorama bíblico, eu acho lá. E estava falando sobre Levíticos, e ali daí tinha um nome hebraico, Vaikra, que significa ele chamou tal. E nós já estávamos no processo de abertura da escola, e quando eu parei, assim, teve algum intervalo, alguma coisa, eu fiquei parado, e me veio muito forte, assim, e ele chamou. Eu falei, ele chamou é Vaikra, que eu acabei de falar, Levítico. Mas daí me veio a resposta. Ele chamou, o que a pessoa tem que dizer quando Deus chama? Eis-me aqui. Né? Para mim foi muito lógico. Eu falei, meu Deus está conectando tudo. Esse é o nome. Daí nós abrimos então a escola, né? O nome era Vaikra, né? O CTM Vaikra, ele chamou. E foi muito, muito massa, porque nós vivemos alguns anos lá maravilhosos de missão, em que a gente teve lá turmas internas e uma galera muito bacana, muito massa. A Vanessa está aí, né, que fez parte da primeira turma, depois se tornou obreira lá do CTM. Se o CTM continuasse, ela ia virar diretora lá, mas aí não deu tempo, porque ele fechou antes disso acontecer. Mas foi um tempo bem legal, e assim nasceu a escola, que preparou, capacitou muita gente, e daquele lugar, o único continente que nós não enviamos nenhum missionário, um dos melhores anos da minha vida. Vanessa, da minha vida também. Sempre penso nisso, né? E o Samuel também sempre pensa isso, ele sempre fala isso, as melhores memórias, assim, né? E de lá, o único continente que nós não entramos, que é o único continente que o Ex-Me Aqui não entrou ainda, foi o continente africano. Todos os outros nós enviamos missionários, entramos lá. Então, assim, o que o Ex-Me Aqui está esperando hoje? Que venha algum missionário e diga assim, eu sou missionário do continente africano, envia-me a mim, Ex-Me Aqui, e a gente vai dizer, vamos enviar então lá para a África. E foi assim, essa é resumidamente a história do CTM Vaikra. Que rumo teve o Ex-Me Aqui depois que o CTM fechou?
Logo em seguida, Desculpa, eu não vi. logo em seguida que o CTM fechou, que rumo teve o Eis-me Aqui? Que rumo teve? Bom, então o que aconteceu? O CTM fechou, né? E só que foi assim, isso foi uma coisa muito. Aí que tá, né? A gente tem mania assim de atribuir tudo que é bom a Deus e tudo que é ruim é do diabo. Mas Deus, ele é soberano em toda situação. E ele faz e ele desfaz, ele abre, ele fecha. Deus é Deus. No ano de 2016, nós começamos ali um ano na escola, tudo certo. Daí nós juntamos ali com os obreiros, né? Todos os obreiros da escola, sentamos ali na nossa sala, que era a Ásia, né? Era legal que a casa que a gente morava era dividida por continentes, né? Então todo mundo, se alguém falasse assim, ó, a Ásia, a Europa, todo mundo, vamos nos encontrar na Europa, todo mundo sabia onde é que era, não precisava explicar para ninguém onde é que era isso. Para as visitas, sim, mas para quem morava lá, não, né? Estávamos na Ásia, os obreiros orando, e quando nós estávamos lá em oração, e a galera nova lá, os alunos, eles estavam dando uma geral na chácara que no outro dia ia começar a aula, tal, aquele dia era o dia, ia começar a conferência naquela noite. Então a gente deu algumas atividades para eles, para a gente poder tirar um tempo de oração. A gente estava orando lá, e a Tati Cheruti, que era uma das obreiras, ela recebeu uma palavra, recebeu uma palavra de Deus, está lá em Isaías 1. O que é? Não sei. Ele falou comigo agora, Isaías 1. Abre aí, Isaías. Bom, abriu, alguém abriu e foi ler. Quando começou a ler, era bem os versículos que diziam assim, ó, porque eu vou arrasar tudo. E isso digo eu, o Senhor, e não vai sobrar nada. E, olha, meu Deus, era assim, ó, era o fim do fim, né? Daí, quando ela parou de ler, fechou a Bíblia e todo mundo meio que se olhou, todo mundo olhou para mim, assim, como assim, agora? Essa é a nossa palavra. Porque a gente estava buscando a palavra para aquele ano, para nós. E agora? Daí eu falei, olha, Deus é Deus, ele que abriu, se ele for fechar, o que a gente vai fazer? Né? E foi conforme, né, o que todo mundo... E, assim, o pior, que todos nós sabíamos que a Tati tinha o dom profético, né? A Tati Cheruti. Então, lascou. Foi isso mesmo. Daí, o que Deus fez? Nós tínhamos, na época, quando começou os fechamentos, eu lembro desse dia, tu estava lá, eu sei que tu lembra. Ninguém que estava esquecendo desse dia. O que aconteceu? Nós tínhamos uma base no Uruguai, né? Nós tínhamos missionários já enviados ali para isso no Chuí, lá do Uruguaio. Nós tínhamos... Saí braba para a rua. Nós tínhamos missionários enviados em Montevidéu, com um projeto de abrir a base em Montevidéu. Nós tínhamos 5 núcleos, nós tínhamos um núcleo na Argentina, nós tínhamos um núcleo no Uruguai, nós tínhamos um núcleo no Rio Grande do Sul, São Borja, tinha de Osório, tinha Porto Alegre. Bom, e tinha a nossa base ali, né, a nossa base mundial. O que aconteceu? Começamos a partir ali quase do meio do ano fechar tudo que o Eis-me Aqui tinha aberto começou a ser fechado. Primeira coisa foi a base Chuí, que para mim assim foi, olha, acho que só quando nós reabrimos a base lá no Chuí que vai passar a dor, talvez. Para mim foi o pior de todos, assim, foi o primeiro, né? Eu fechei tudo, eu abri tudo, fechei tudo, né? E quando eu digo eu, sim, óbvio, foi o Senhor que abriu e fechou, porque eu jamais fecharia, e também não teria condições de abrir por minha força, mas eu que fui lá, então a gente foi na base lá no centro, entregar a casa, foi muito difícil. Depois os núcleos, começamos a fechar núcleo por núcleo, sobrou o núcleo de Porto Alegre e de Osório, e daí fechamos a chácara, né? Tivemos que sair da chácara, fechamos a chácara, fechamos a escola, daí nisso ficou os 2 núcleos só, daí o núcleo de Osório não teve condições de permanecer, sobrou o núcleo de Porto Alegre, e daí na época, foi bem uma época, isso já era 2017, começamos ali no meio de 2016, fechar tudo, isso foi até ali final de 2016, né? Terminou, mas aí em 2017 eu continuei fazendo viagens missionárias com projetos do Eis-me Aqui, mas eu fiz uma viagem pelo Brasil aqui, em vários estados, e fiquei, né, umas 3 semanas fora aí, indo para vários estados e tal, do Brasil, conexão com igrejas, pastores e tal. E daí nisso, quando eu voltei, eu entendi, numa conversa com a Tati, que nós estávamos entrando num novo tempo de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, assim. E eu entendi, então, que era tempo de eu parar de fazer todas as coisas que eu estava fazendo. Foi 2 anos, assim, com muitas viagens missionárias, muitas mesmo, assim, né, tanto para exterior, para o exterior, para dentro do Brasil e tal. E daí eu entendi que era um tempo de dar uma segurada
e com isso, para mim, ficou muito claro, né? Deus, quero tempo para parar e cuidar da minha casa. Essa era a palavra de Deus no meu coração. E daí a gente estava conversando, e para surpresa da Tati, a gente estava numa conversa, eu falei para ela, Tati, então eu vou fazer o seguinte, eu trouxe uma situação, né, que estava bem difícil, eu falei, então é o seguinte, eu vou fazer alguma coisa então, em relação a isso, tá? A partir de amanhã eu vou ir, assim, pregar, né, achar algum emprego, assim, regulamentado, remunerado, né, e vou cuidar aqui da casa e ti dos guris, e o ex-me aqui, eu falei, não, já tenho alguém que vai ficar responsável pelo ex-me aqui, vamos tocar a vida. E eu fiz isso no outro dia mesmo, assim, né? Daí eu chamei o William, ele era, eu olhei assim, amor lindo da tia, eu pensei, para mim, essa aí não é minha tia, né? Não, mas não é para mim, era para Samuel. Bom, Beijo, tia. Daí o que aconteceu? Eu chamei o William Neri, que fazia parte do SME aqui, desde a fundação, ele era um dos fundadores lá, começou bem novinho mesmo, e falei para ele, cara, tá coisa aí, o bicho pegou, todo mundo tá debandando, as coisas aconteceram, e ele preocupado, e ele falou assim, eu falei, cara, tu viu que todos aqueles que eram líderes, eram os antigos, todos eles saíram dele, pois é, ficou tu, mas tu não era, no começo tu não era líder, tu era guri que ia lá junto e ajudava e foi te tornando líder, né, no meio do tempo, ele, mesmo, então tu ficou, natural, e só falta um dos antigos líderes para sair, né? Ele ficou pensando assim, tipo, olhou assim e falou, não, cara, isso não. Eu falei, não, isso sim, cara, é o tempo de Deus, eu tenho que entregar aí o chapéu e vazar. Ele, não sei o que. Eu falei, William, agora é contigo, tá? Tu tem duas opções, ou tu abraça e a coisa continua, ou paramos aqui o ex-me aqui. E ele assumiu, né? E daí o que aconteceu? Durante 3 anos, o William, ele manteve o ex-me aqui vivo, através do núcleo de Porto Alegre. Então tinha um pessoal, isso é uma coisa engraçada, assim, né? Porque o William era muito novo na época, né? Tinha ali uns 19, 20 anos, não me lembro bem assim a idade. Mas ele. Então, assim, tipo, tinha um pessoal mais velho que no núcleo começou a debandar. Tipo, eu não vou ser liderado por um cara que é novo, um guri e tal. Isso que eu tinha muita experiência em muitas coisas, sim, mas não queriam, né? Tal. E daí ele ficou, tipo, com uma galera da idade dele para baixo. Então, né, ficou uma gurizadinha. Claro, se ele tinha 19 anos, era a galera mais nova. Mas eles mantiveram aí durante 3 anos. Ele manteve durante 3 anos o ex-me aqui vivo, funcionando, né? E era engraçado, um dia até a gente estava conversando, Vanessa e eu, assim, sobre isso, e é porque eles reuniam, assim, 4, 5 pessoas. Daí a gente tirava uma selfie e ele botava, assim, no Face do ex-me aqui, e ela disse que ela via assim, o que o menino quer assistir com esses 4, 5, né? E eu olhava e falava assim, meu Deus, né, cara, o cara tem que ter muita... Ou é uma palavra de Deus para continuar, ou então, né, sei lá, o cara tá ensinando. Mas foi, durante 3 anos ele manteve aquilo vivo. E se nós estamos aqui hoje, falando de ex-me aqui, comemorando o 11º aniversário, e todas as coisas que nós estamos vivendo, passa por isso também, né? E a gente sempre tem que lembrar, assim, as coisas que aconteceu, para honrar aquelas pessoas que realmente, né, merecem ser honrados, se vestiram a camiseta e tocaram firme, né? Muito bom. Estava falando ali uma parte atrás, tu tocou no Chuí, e me lembrou de uma história antiga que eu particularmente gosto bastante, que foi o dia que tu ajudou um figurão aí da comunhão, aí, o Loren Cunningham. Quer contar um pouquinho pra gente essa história? Quero sim. Então, acho que foi muito engraçado. A gente estava no Prato Alegre, que é o restaurante popular, que é uma parceria. Não, parceria não. A Brasa, ela é responsável pela, né, a Igreja da Brasa, pelo Prato Alegre, a prefeitura paga, a Brasa ela administra, né, e trabalha ali. E tinha um pessoal da Jocum hoje, né? E uma gurizada, assim. E eu tenho a foto com o Loren Cunningham, né? Quando eu fui lá no Mission Day, em Curitiba, ele estava lá, eu entreguei a camiseta do ex-me aqui para ele. E eu tava louco para mostrar para aquela gurizada, para me exibir assim, né? Mas eu falei, não vou me exibir assim, né? É feio isso. Daí eu falei, que legal. Eu falei, como é que é o nome do fundador mesmo? O Loren Cunningham. Eu falei, que massa. Você já conhece a história dele? Não, já leu os livros. Qual livro? Daí começaram a falar, eu falei, vocês conhecem a figura dele, assim? Sim. Daí, pessoalmente não, mas te conhece. Daí eu peguei meu celular, já tinha deixado a foto pronta, assim, a foto que eu tô com ele, né? Daí eu mostrei assim, é esse senhor aqui.
Daí olharam assim, ele mesmo, né? Daí olharam assim, tipo, o que é isso daí, né? Daí eu tirei a máscara, claro, só que eu tava sem barba, assim, com a barba aquela do Wolverine, não. Falei, sou eu, assim. Daí me olharam, tipo assim, uau, o que aconteceu? Eu fui no Mission Day, no ano de 2015, acho que foi 2000, o Lore é o fundador da maior e mais importante missão do mundo, quer dizer, a Jocum, né? Daí o que aconteceu? Daí eu fui no Mission Day, e daí aconteceu, Bibi, essa é boa aí pra ti, ó, anota aí a quarta vez. Foi interessante, porque a gente chegou lá, né, eu não ia ir, mas eu tinha que estar em 4 lugares ao mesmo tempo, eu fui orar e Deus me deu um sonho, que eu estava em Curitiba, né, com meu primo que mora lá, ele estava dirigindo o carro, eu estava lá em Curitiba, eu entendi que eu tinha que ir para Curitiba, que era o Mission Day, eu fui, mas não tinha dinheiro, daí eu recebi a oferta para ir, e eu estava indo, e Deus falou o nome das pessoas que teriam que ir comigo, e a gente foi, o Jimmy estava aí, ele foi um deles, né, estivemos junto lá no Mission Day, e quando a gente chegou lá, porque o Lore Cunningham está aí, já há quase 90 anos, eu pensei, meu Deus, esse homem daqui a pouco vai ser promovido, vai para a glória, e aí tá o Jimmy, ele lembra bem, eu vou ter que contar, Jimmy, agora eu vou entregar. Eu cheguei, Deus falou comigo, eu fui caminhar na frente da chácara lá do CTM, e Deus falou, o Renato Eduardo falou que ia ir, e eu falei, Deus, tem mais 2 pessoas que dá para ir no carro, a gente divide despesa e tal. E daí, quando eu tô caminhando, ele falou que é o Éder, falou, o Éder. Eu falei, mas o Éder não tem nada a ver. Daí eu me lembrei que o Éder foi o cara que me emprestou o livro, pode falar, senhor, estou ouvindo. Eu falei, vai ser significativo para esse cara. E qual é o outro? Daí Deus falou, o Jimmy. Eu falei, não, isso não é Deus, isso é o cornuto lá, não, é o Satanás, está falando, não, é o Jimmy, não, o Jimmy não. Daí eu falei, o que é isso? Deus jamais falaria no Jimmy. Daí Deus falou, é o Jimmy. Eu falei, não, cara, o Jimmy nada a ver, meu. Tá louco, né, meu? Bom, mas eu sou um cara obediente, eu peguei o telefone, aí tá rindo, lembra disso, né, Jimmy? Peguei o telefone, liguei pra ele e falei, Jimmy, seguinte, ó, vai ter lá o Lore Cunningham lá do Jocum, tá aí, ele vai lá em Curitiba, tá? E eu vou ir, e eu tava caminhando hoje, orei e disse pra Deus, me fala quem tem que ir junto. E Deus falou o teu nome. Então nós vamos ter que ir, Jimmy. Foi a tua melhor viagem, foi ótima essa viagem. Falei, então, Jimmy, tu vai ter que ir junto. Daí ficou aquele silêncio assim, né? Ficou aquele silêncio no telefone. Falei, caiu a ligação. Jimmy, tá, pode comprar. Falei, quê? Ele vai, pode comprar. Daí nós 4 foi muito, muito, muito bom, assim, foi demais, assim, né? Foi realmente, assim, inesquecível. E foi legal quando a gente entrou lá em Curitiba, onde foi o Mission Day. A gente entrou, aquelas cadeirinhas assim, brancas, assim, bem simples, de igreja, assim, de praia. E quando a gente entrou, estava sentado o Lore Cunningham junto com o Jimmy Steyer, que é o fundador de Jocum no Brasil. Tinha quase 90, outro quase 70, e os dois sentados ali, parados. A gente entrou assim, parou assim, sabe? Tchan! Meu Deus, os caras sentados assim, coisa mais simples, sentado ali no meio do povo, só que não tinha ninguém, o pessoal estava chegando. E a gente parou, eu fui o primeiro a entrar, atrás veio o Renato, depois veio o Éder e o Jimmy, assim, e a gente parou, e eu fiquei olhando para os dois e falei, meu Deus, a história de missões mundial passa ali por aqueles 2 caras ali. Daí aquilo apertou meu peito, eu comecei a pensar em todas as histórias, os livros que eu já tinha lido desses caras, apertou muito, assim, me deu vontade de chorar, assim, vendo aqueles caras, falei, meu Deus, eu falei, não vou chorar aqui, os guris estão aqui, né, imagina, o Jimmy é muito arreado, vou ficar chorando aqui, depois os caras se lavaram, assim, passaram chorando todo o tempo, bom, mas eu tô ali me segurando, assim, a lágrima querendo sair, eu puxando com o olho, assim, né, o olho fungando para não cair, e daí eu dei uma olhadinha pro lado, tava o Renato do meu lado, eu dei uma olhadinha só para ver, assim, se o cara não tá olhando muito, dá até para dar uma chorada, assim, na boa, né, se ninguém vê. Quando eu viro pro lado e olho, ele tava olhando pros dois, assim, derramando em lágrimas, assim. Daí eu falei, filho da mãe tá chorando antes de mim ainda. Daí choramos tudo. Foi muito bom. Mas o que ele pegou quase todas as noites, o Jimmy Steyer, né? Chorei mais uma vez, foi a 4ª vez. Muito forte esse momento, foi demais, assim, foi demais. Ele pegou, e teve um momento que ele começou, porque assim, um dos sonhos e projetos do Lore é que todo mundo tem uma Bíblia em cada casa, no mundo inteiro, tanto é que é um projeto da Jocum, uma Bíblia em cada lar, e eles trabalham fortemente na tradução da Bíblia para todas as línguas, idiomas, tudo que tem, eles querem entregar a Bíblia. E ele falou assim, a gente tem que ir, quem é que vai entregar a Bíblia? Quem é que vai ir? Quem é que vai ir? E quando ele falou isso, eu me lembrei assim, né, eu já viajei mais de 40 vezes para o Chuí. E para quem não conhece, o Chuí, ele é a cidade mais ao sul do Brasil, né, ao extremo sul. Só que para chegar ao Chuí,
tu passa por algumas cidades importantes, depois tu entra num 150 quilômetros, que é um desertão. Nós passamos ali pelo Reserva Ecológica do Taim, que é uma das coisas mais lindas. Cada vez que eu passo ali, eu ando a 20 por hora e paro para ver, porque é demais aquele lugar. E tu passa ali depois, é um desertão. Tem uma casa aqui, tem uma daqui 2 quilômetros, uma mais para lá, e assim vai. Sempre quando eu viajava com o Renato Eduardo, nós viajamos juntos para lá muitas vezes, ele ficava dizendo assim, ele via uma casa assim, cara, quem é que vai pregar para esses caras aí? Daí andava mais 1 quilômetro, e aquela, quem é que vai pregar para aqueles caras? Quem é que vai pregar para aqueles caras? E assim ia. Naquela hora ali que o Loren tá falando, quem é que vai ir pregar? Quem é que vai levar? Eu tava parado, eu me lembrei, eu voltei lá para a estrada do Chuí e vi o Renato falando, e daí eu olhei assim pro Loren e falei, eu vou entregar a Bíblia lá naquele lugar, né? Eu vou pregar para aqueles caras. Daí saí de lá convicto que eu faria isso. Bom, quando eu cheguei, o que eu fiz? Primeira coisa, eu entrei, peguei meu WhatsApp lá, 500 números, e mandei mensagem a todo mundo dizendo que eu estava indo para o deserto ali, até o Chuí, do Taim até o Chuí, para entregar Bíblias. E eu precisava de doação de Bíblia. Bom, eu ganhei 38 Bíblias. A Igreja Batista Filadélfia de Osório me deu 37. Foi até a pastora Michele, que me deu 37 Bíblias. E teve uma outra pessoa que me deu uma Bíblia. Assim, né, usado, tal, me deu de presente 38 Bíblias. Falei, tá, vamos 38. Daí só que eu não podia ir sozinho. Então eu fui, né, chamar um missionário para ir comigo, não queria ir sozinho. Daí eu chamei, então, o missionário Samuel Domingues, né, que na época tinha 10 anos de idade. Boa pinta. Né, falei para ele, hã? Boa pinta esse rapaz. Mais ou menos. Daí eu falei para ele assim, cara, vamos entregar a Bíblia lá no Chuí? Vamos. Daí o que a gente fez? Nós estávamos indo à convenção do Eis-me Aqui, que ia ser em Durazno, no Uruguai, naquele ano. Cada ano a gente fazia convenção num núcleo. E nós estávamos então para o Uruguai, daí foi mais a Tati, o Davi e uma missionária ali da missão, a Lite foi junto. E nós fomos, quando passamos o Taim, cada casa que tinha da nossa direita, nós parávamos, descia lá o Samuel e eu, e nós entregávamos Bíblia nas casas, né? Foi um senhor que recebeu a primeira, depois mais não sei quanto tempo lá, uma senhora abriu. Então, assim, a gente teve várias reações, foi muito, muito, muito legal. Tinha 10 anos e o Davi 13, O Samuel tinha 10, o Davi tinha 13. E daí o que aconteceu? Numa casa nós entregamos algumas Bíblias, tinha uma Bíblia de menina, que era toda rosa, assim, com fecho, e tinha uma menina lá, a mãe dela, chegou e disse, eu posso entregar aqui era uma vilinha, na vilinha, né? Pô, que legal, pode entregar. Daí a gente, quantas? 10. Daí eu entreguei 10 Bíblias. E tinha a menina que estava ali, pequenininha. Daí eu peguei a Bíblia, essa aí, toda rosinha, e falei, olha aqui para ti. Ela fez assim, regalou o olho, ela pegou a Bíblia e fez assim na Bíblia. Aquilo foi demais. Bom, foi demais. Mas teve um lugar lá que o pessoal plantava, e tinha 3 tratores, nós paramos para entregar a Bíblia ali, e na hora os caras desceram o trator, a gente ficou assim conversando, falando para eles de Jesus, aquela coisa toda, e nisso a Tati estava no carro e começou a tirar foto daquele momento. Tá? Quando ela chegou, ela me mandou foto, né? E eu peguei aquelas fotos e mandei para todo mundo que eu tinha pedido lá para os 500, uma Bíblia, né, uma oferta, pedi, a Bíblia, obrigado, agradeci, obrigado por ter, né, participado do projeto e as fotos. Bom, choveu mensagem, irmão, quero participar desse projeto, como é que faz parte? Eu quero fazer. Daí, a partir dali, o que nós fizemos? Juntamos um grupo de líderes de missão, né? Eu vi que a Lusa está aí, a Lusa é uma das líderes que, né, fez parte aí, compôs esse grupo aí de missões, e daí fizemos uma parceria aí com a Sociedade Bíblica do Brasil e começamos a entregar a Bíblia. Já foram 9 cidades, sendo que a primeira foi o Chuí, que o Chuí, para quem não sabe, são 6 mil habitantes, 3 mil são muçulmanos. Tá? Então nós entregamos Bíblia na mão de muçulmanos, a gente foi lá, entregou em toda a cidade 2 mil Bíblias. Né? Fizemos campanha para levantar a grana para a Bíblia e tal, foi muito legal mesmo. Então foi essa aí a história das Bíblias. E até assim, dentro disso, teve um lugar que a gente entregou numa casa, era assim, uma plantação, assim, era só plantação, mas era muito grande. A gente entregou numa casa e perguntou, tem mais alguma casa aqui dentro? O cara falou, tem, lá atrás, lá tinha tipo um monte, assim, lá atrás do monte. Daí a gente foi de carro, chegou lá no monte, não tinha casa nenhuma, tinha mais um monte, nós fomos, e daí chegou uma hora que tinha uma ponte, que era tipo uma porta, que era uma ponte que tinha um riozinho. Daí eu tirei todo mundo do carro, abri a porta do carro e fui indo assim. Eu falei, se cai o carro, eu pulo aqui, não morre ninguém, né? Eu pulo, o carro vai. Vai fazer o quê? Passamos, a gente foi. Daí tinha mais um morro, assim, eu falei, depois daquele morro não tem mais o que fazer, né? Ali terminou. Bom, quando nós chegamos naquele morro, estava lá
na beira da Lagoa Mirim, e tinha uma casa na beira da lagoa. Daí nós descemos, fomos até lá, entregamos a Bíblia, e quando a gente saiu, a gente falou, olha, quando a Bíblia fala até os confins da terra, esse é o confim da terra. Porque ninguém vai... Eu fico imaginando o cara que mora lá naquele lugar, não sei quantos quilômetros da faixa, pô, e lá alguém entregar uma Bíblia. Jesus foi lá na casa do cara, catou o cara na casa dele. Muito massa mesmo isso. Muito legal. Ideia muito bom mesmo. Gosto muito dessa história. Perguntar uma coisa, e atualmente, o que tá rolando com isso aqui? Como é que tá indo? Não sei. O que tá acontecendo hoje em dia? Então, na verdade, o SMEQ ele continua com os mesmos propósitos, né? Sendo que nós conseguimos organizar algumas coisas desses propósitos aí. Tá? Encontraram o programa Espírita. Tinha lá a Rádio Espírita, a Lusa lembrou bem ali. Tá? Bom, depois tem alguém que perguntou uma coisa aqui, a Vanessa. Eu queria ouvir sobre a viagem missionária do CTM, que o ônibus estragava. Conto já depois, dos milagres da estrada ali. Mas só ali da Lusa, lá no Chuí, nós entregamos Bíblia em todas as casas e tinha uma rádio espírita. E a rádio espírita que ela fez, quando ela viu que a gente estava entregando, eles na rádio, no dia lá, começaram a fazer propaganda, né, positiva, né, que a gente estava entregando Bíblia, tem um pessoal entregando aí, foi muito legal mesmo. Aconteceu uma coisa legal também nessa entrega de Bíblia no Chuí, que teve um menino que era escoteiro, e ele fazia parte de um grupo de escoteiros cristãos lá no Chuí, com o irmão lá, o Max, que é um missionário que mora lá, e ele orou, ele não tinha Bíblia, e ele estava lá no grupo lá dos escoteiros, e ele falou para o Max que não tinha Bíblia, o Max falou para ele, ore aí, Jesus te dá uma Bíblia. E daí o guri orou, tal, ele estava no escoteiro, quando ele voltou para casa, nós passamos na casa dele, eles não estavam em casa, mas nós levávamos uma sacolinha, botava a Bíblia dentro, quando o pessoal não estava em casa, e botava na maçaneta, e quando o guri chegou, tinha uma sacolinha na maçaneta, ele pegou, abriu, era a Bíblia. Daí ele foi lá contar pro professor lá, Jesus foi lá em casa e entregou a Bíblia. Cara, isso é demais, não tem preço isso. Bom, eu tinha perguntado, hoje, o que a gente está fazendo? Então, nós continuamos o mesmo propósito, organizamos algumas coisas, né? A gente entendeu assim qual é o propósito do SMEQ, é enviar um missionário para cada nação no mundo, é esse o propósito, e fazer desses missionários uma grande rede, né, de relacionamentos missionários, onde as pessoas podem ir e podem desenvolver seus chamados, então as portas sendo abertas por outros missionários que chegaram antes. Esse é o nosso propósito. O que a gente está fazendo para que isso aconteça? Bom, nós desenvolvemos um programa chamado PEMAC, que é um programa de capacitação de missionários, que tem algumas escolas que a gente está fazendo, né, que fazem parte do PEMAC. Além disso, nós temos também um trabalho de mentoria, tá, de agência missionária, para preparação e cooperação nos projetos missionários, dos missionários que fazem parte da missão SMEQ, certo? Então, esse é o PEMAC. Dentro do PEMAC, hoje, nós estamos desenvolvendo, nesse tempo, uma escola de introdução a missões, né, uma escola de 2 meses. Nós tivemos a primeira escola do ano, março e abril. Em maio, nós começamos, agora no começo do mês, nós começamos outra escola. Nós estamos, então, entrando já no meio da segunda escola. Mas isso faz parte do nosso programa ali, do PEMAC. O que nós vamos fazer depois disso? No semestre que vem, nós teremos mais 2 escolas de introdução a missões, mas nós teremos também uma escola de missão urbana, só de missão urbana, que faz parte do programa, e estaremos começando também, já temos o grupo de professores, o Rodrigo Tavares está aqui, ele é um deles, tá? De professores que nós estamos também começando essa escola de introdução a missões para o mundo de língua espanhola, certo? Então, como é que vai funcionar? 100% em espanhol. Professores fluentes, a gente tem professor do Uruguai, do Chile, da Argentina, e tem os missionários. Eu participei, o Rodrigo participou da turma lá do EMAIM, né? Da turma do EMAIM aqui, mas ele vai ser o professor em espanhol. Então, todos os professores em espanhol, alunos só em espanhol. Se alguém quer fazer, eu quero fazer escola em espanhol, pode fazer, mas vai ser 100%. Né? A gente tem os textos da escola, está sendo traduzido pelo Thiago. O Thiago, que foi o primeiro líder do SMEQ em Montevidéu, lá no Uruguai, ele está traduzindo os textos, né? Então a gente vai começar a escola, né? Estamos na fase de preparação para o segundo semestre, tá? Tanto a escola de missão urbana quanto também essa escola em língua espanhola. Bom, nós estamos trabalhando com o nosso núcleo, né? O SMEQ tem um núcleo, o pessoal se reúne para orar, para organizar, para se preparar para o evangelismo. O núcleo ocorre todas as segundas-feiras, começa às 20 horas, tá? Para ser até às 22 horas,
certo? Acontece aqui no bairro Glória, em Porto Alegre, né? Se alguém tiver interesse de conhecer, quer ir lá, depois manda mensagem que a gente passa o endereço, o horário, tudo direitinho. Quando acaba ali, né, nós temos um trabalho já de 1 ano também, que é um trabalho com o pessoal em situação de rua. Termina ali, nós vamos então para o centro de Porto Alegre. Que tá, né, onde fechou 1 ano, teve um objetivo bem claro, assim, de ajudar na formação missionária daquele, pô, entrou pandemia, não tinha o que fazer, na escola, como é que ia fazer? Então vamos começar a live, a gente traz um missionário para, através das suas experiências, o pessoal poder aprender, poder saber um pouco mais, né? Então a gente trouxe missionário, e aí sim, de todos os continentes, de várias nações, né, de vários projetos, desde aqui de Porto Alegre até, vixe, vai longe, assim, né? Temos aí alguns missionários que vão estar entrando aí, o pessoal. Hoje mesmo estava conversando com o missionário de Bangladesh, também do Laos, conversei um pouquinho com o missionário do Laos, com o pessoal da Tailândia, então a gente vai estar trazendo aí uma turma aí, Sudão do Sul, na África. Esses aí são as próximas lives que a gente vai ter aí no decorrer agora desse mês, do mês que vem. E também, nós estamos, ali a Tati falou, nós vamos começar uma escola de doutores palhaço, a Tati fez no ano passado, né? Então a gente está aí com uma turma, eu vi que a Ju tá aí, a Ju também tem um trabalho com, né, com doutores aí, palhaços, mas a gente tem o Leleco, que eu falei, eu apresentei no começo, que é um dos líderes do treinamento da SMEQ. O Leleco, ele trabalha com isso há muito tempo, o trabalho dele é muito massa, e ele vai estar vindo aqui em Porto Alegre para nos dar essas aulas aí de doutores palhaços, ensinar a galera a entrar nos hospitais, né? Estamos esperando aí abrir um pouco mais essa questão de bandeiras e tal. Novos trabalhadores não precisam de Covid, é só chegar. Isso, novos trabalhadores. Bom, então assim, vamos começar isso, mas a gente também está envolvido em um projeto forte, eu estou muito envolvido nesse projeto, né? Esse ano já fui 3 vezes para o Chuí, porque nós estamos abrindo uma base missionária no Chuí, só que dessa vez não é no Chuí do Uruguai, do lado do Uruguai, é do lado brasileiro. Então nós estamos em processo de abertura, um processo que já está, né, já está avançado, certo? E dentro desse processo a gente vai ter uma parceria aí com uma missão Frontiers, que vai, né, que trabalha com o mundo muçulmano, trabalha com países fechados, então a parte da escola, eles que vão estar ministrando pelo know-how que eles têm, mas nós vamos estar talvez lá também junto com a escola, é uma escola para quem tem um chamado para o mundo islâmico, tá? O mundo muçulmano, porque como eu falei, o Chuí tem 6 mil habitantes, 3 mil são árabes, desses 3 mil, 100% se declaram muçulmanos. Então ali é o campo mesmo, assim, né? O cara que vai para lá, ele já vai fazer o prático dele ali, ele não precisa se deslocar para fazer o prático, então a gente tem toda uma estratégia que, obviamente, eu não vou estar falando assim, né? Mas só para quem fizer a escola depois, ou quem quiser saber, aí me procura que eu falo aí, me paga um café que eu conto quais são as estratégias, mas a gente vai estar fazendo lá. Talvez a gente também use a base para ser uma base de formação e capacitação de missionários. Então a gente está envolvidão nesse projeto, só que Deus ele falou conosco, aí falou comigo muito forte, que não é só a base, Deus ele quer tocar no Chuí, então a gente está com um trabalho aí no Chuí, inclusive até a última vez que a gente foi, né, eu fui junto com o missionário Samuel, tivemos várias aventuras missionárias ali, no final de semana, né, que até não achamos os pastores lá dos lugares que eu sempre durmo, e tivemos então que dormir no carro lá, né, foi bem legal, assim, que bom que não estava ainda no friozão, foi massa, assim, tudo, e qual é a ideia? A ideia, então, é fazer um trabalho conjunto com os pastores do Chuí. Agora, no dia 5 de junho, nós teremos um café, o SMEQ vai estar dando um café para os pastores do Chuí, tanto os brasileiros quanto os uruguaios. Falei com todos os pastores, chamei, convidei, eles vão estar junto conosco, e em julho nós vamos levar uma equipe de pastores missionários, de todo mundo que quiser participar daqui, Porto Alegre, região metropolitana, tem até o pessoal de São Paulo que está interessado, de Brasília, para ir até o Chuí, para sentar com os pastores de Chuí, e a gente ter uma roda assim, de conversa para entender o que a igreja fora do Chuí pode fazer para ajudar naquele lugar. Eu tenho pensado como nunca naquela cidade. Olha, meu Deus do céu, alguém me perguntou outro dia, tu seria capaz de ir lá morar no Chuí? Eu falei, se eu vou morar no Chuí, a Tati me mata e já era, meu corpo vai ser enterrado no Chuí, né? Porque não, mas vai saber, Deus é Deus, se Deus falar com a Tati, daí não tem jeito, né? Vamos tudo pro Chuí. A princípio, não. Eu entendi uma coisa em relação ao Chuí, que eu sou mais útil aqui fora do Chuí e levando recursos lá para dentro, movendo
pessoas para estarem lá do que morando lá, porque lá fica muito restrito, lá é um lugar muito restrito, né? Então, aqui de fora é mais fácil trabalhar lá dentro, tendo parceiros cooperando com a Igreja de Cristo que se reúne lá naquela cidade, ou naquelas cidades. Legal. Projetos, bacana. Tem alguma mensagem que tu quer deixar aí pra galera no final? Sei. Pronto. Sempre tem, né? Sempre tem. A mensagem que eu quero deixar é o seguinte: precisamos viver o propósito de Deus para a nossa vida. É isso, assim. Nós precisamos viver. Todo mundo que está aqui, todo mundo nasceu com um propósito para se cumprir. E esse propósito foi escolhido para o próprio Deus. E quando a gente vive o nosso propósito, a gente vive aquilo que são os melhores momentos da nossa vida. Hoje, pela tarde, nós tivemos ali o culto lá no Prato Alegre, lá no Restaurante Popular, né? Eu levei uma mensagem lá e eu falei sobre Gênesis capítulo 12, que começa falando: Abraão é chamado por Deus e Deus diz para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, tu vai até um lugar que eu vou te mostrar e tu vai ser uma bênção onde tu passar. Né? Eu vou te abençoar, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e tu vai ser uma bênção para todos os povos da terra. Uau! Isso era o propósito de Deus na vida de Abraão, que através de Abraão todo o mundo inteiro fosse abençoado. Tá? O que aconteceu? Abraão, ele sai da terra, ele obedece a Deus, sai da terra dele com a sua esposa, né? Sai com seu sobrinho também. Ele anda por alguns lugares e a Bíblia diz que na terra que ele estava teve uma seca. Então teve fome. O que ele fez? Ele descobriu que no Egito tinha comida. Ele vai até o Egito, mas antes de entrar no Egito, ele chama a sua esposa e diz o seguinte para ela: olha, quando nós entrarmos lá, tem uma mulher muito bonita, o povo vai me matar para poder ficar contigo. Então vamos fazer o seguinte: quando chegar lá, tu diz que é minha irmã. Na verdade, ela era meia irmã dele, né? Metade dela era irmã, meia irmã. Tá? Ela era, por parte ali, né, de pai, ela era irmã de Abraão, mas eles eram casados, e na verdade a intenção dele era mentir que ela não era esposa dele. Bom, o que acontece? A Bíblia diz que ela chega lá, eles chegam lá realmente, ela é uma mulher muito bonita, então as pessoas vão e dizem: bah, ela é bonita, falam para Faraó vai lá e pega Sara para ser sua esposa. Quando ele pega a Sara para ser sua esposa, o que Deus faz? Deus, ele dá graves doenças ao Faraó e à sua corte, né? Ou seja, eles são amaldiçoados. E o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, Deus chama Abraão para ser um abençoador. Mas, através da atitude dele, ele se tornou um amaldiçoador. Porque o que ele fez, por ter mentido, por ter gerado a situação, aquele povo que Deus falou que, através da vida de Abraão, todos os povos seriam abençoados, aquele povo foi amaldiçoado. Sabe que Deus, ele nos colocou no mundo para a gente cumprir um propósito. Existe um propósito dele sobre a nossa vida. Quando nós cumprimos o nosso propósito, quando nós vivemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós abençoamos todos os povos pelos quais nós passamos. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar para todo mundo? Olha, meus irmãos, minhas irmãs, a gente passa muita luta, muita dificuldade, passa, né, por grandes barreiras, às vezes se levantam contra as nossas vidas, mas não existe um lugar melhor para nós do que ser no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, ele fala em cumprir o propósito que Deus teve para nos colocar na terra. Quando ele nos colocou aqui, ele tinha uma vontade para nós. Se nós cumprimos essa vontade, nós estamos no centro da vontade dele para a nossa vida. Então, independente do que tu vai enfrentar de dificuldades, de lutas, de barreiras, existem milhares de barreiras para a gente cumprir o nosso chamado, mas não desista. Siga em frente. Cumpra o propósito de Deus para a tua vida. Certo? Essa é a mensagem que eu quero deixar para o povo. Muito bom. Que é isso? Mais alguma coisa? Decorar? Vai terminar? Vamos. Pera aí que eu quero mostrar uma coisa. Pera aí, segura aí. Fica aí. Ai. Fugiu. Fugiu o homem. O que será que ele está aprontando? Onde será que ele foi parar? Vamos ver. Tcharam! Então, né, na verdade, para aqueles, a maioria sabia, mas eu sei que tem gente que segue o Esme aqui, mas não conhece. Ele é o Samuel, né? Tá lá dando lá
o outro celular tá falando junto. Ele é meu filho e nós estamos aqui, então, para encerrarmos junto essa live, a live de 1 ano de live. É live especial. E dizer para todos, olha, eu senti falta de dizer o meu boa noite, boa tarde, bom dia, mas eu fui bem representado aqui. Dizer, galera, ó, beijão no coração de todos. Espera aí que tem mais gente querendo chegar aqui na live especial. Né? Então a gente encerra aí com a família missionária na missão, né? Porque sabemos que temos um chamado de Deus e queremos cumpri-lo. Galera, beijão no coração. Olha, o cara entrou lá no outro. Vai, entrou lá no outro. Nos ganhou. Galera, ó, beijo no coração de todos. Valeu. Semana que vem a gente volta. Mas antes, daqui a pouco a Tati vai começar a conversar com uma mulher que tem uma história muito, muito, muito interessante. Não perca, muito forte. Muito forte. Por quê? Porque ela enfrentou de uma forma muito corajosa uma grande depressão. Vem ver como é que ela fez, como é que é a vida dela, o que ela está fazendo hoje. Certo? Então, galera, ó, beijo no coração. Semana que vem a gente volta. Valeu, brigadão, até mais. Fui! Tchau! Eu tô aqui do tchau, coisa linda. Muito bom.